Fala, meus amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo de Castro Gondim. Eu vou gravar mais esse episódio de podcast contando algumas histórias que aconteceu comigo, né? E as pessoas às vezes perguntam se eu tenho alguma história interessante. Fala, ô Leonardo, conta para mim. Então, essa história vai para o podcast Conta para mim. Mais uma curiosidade que aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu várias curiosidades. Eu vou contar para vocês as que eu lembrar. São três ou quatro. é, e eu não vou falar na ordem, não. Eu vou falar na ordem que eu lembrar. Porque, assim, são histórias interessantes, né? E são algumas curiosidades de outros mundos que aconteceram comigo. E, assim, muita gente acredita, muita gente não acredita. Eu conto para algumas pessoas, as pessoas acreditam, outras não. Mas, enfim, independente se essa pessoa vai acreditar ou não, eu vou passar para vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo, né? Eu vou começar uma interessante. Eu vou falar assim, o nome das pessoas, são nomes reais, viu? São coisas reais que aconteceram comigo. No meu dentista, onde eu trato de dente, a minha esposa conhece uma moça que trabalha lá perto, que é amiga dela. Aí uma vez a gente foi lá e ela falou assim: Não, espera que eu tô indo embora, eu só vou esperar o correio chegar. Eu imaginei que seria o correio, os carteiros, né? Que para poder trazer encomenda e tudo. E não era um rapaz que trabalhava, um senhor que trabalhava lá. E nisso eu vi ele só essa vez, conversei com ele, a gente foi embora junto. Na hora que chegou lá embaixo, cada um foi para um canto e tal. Mas eu fiquei com o que eu achei interessante. Ele era tipo um office boy da empresa. Mas eles chamavam ele de correio, alguma coisa assim. E achei muito interessante aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, é gente boa, rapaz, é gente boa. Correio é gente boa, né? Gostei muito dele, muito bacana. E nisso eu fui tratar de dente. Eu fui no dentista fazer meu tratamento. E do nada esse rapaz chegou. Do nada esse rapaz chegou, veio quietinho, entrou lá na sala lá, mas antes disso, o que acontece? Ela tava lá, ela falou para mim assim, ó, ô Léo, eu vou no fórum, tá? Que lá é um escritório de advocacia, eu vou no fórum e qualquer pessoa que chegar aqui, você pega o nome para mim, fazendo favor, e avisa que eu já tô chegando. 10 minutinhos eu vou lá, fala pra pessoa me aguardar. Beleza, eu falo sim. Ela saiu depois de um tempo. Tinha até um rapaz lá comigo esperando para poder fazer o tratamento de dente também. E esse rapaz passou, ele passou e entrou lá na sala e ficou tipo assim uns 30 segundos e saiu, eu chamei ele, ô Correia. Ele virou para trás, olhou para mim e falou: O que você está arrumando? Você está sumido? A menina, ela não tá aí não, ela saiu. Ela pediu para qualquer pessoa que chegasse, se puder esperar um pouquinho. Por que você não espera um pouquinho? Ele fez assim. Aí eu falei, ele só balançou a cabeça que não. Eu falei assim, espera ela só, pediu para esperar. O senhor tá com pressa? Ele fez assim, tá com pressa. Aí eu cheguei, prazer, só peguei na mão dele assim, prazer ver você de novo aí, o senhor aí, tá aí e tal. Eu vou falar para ela, o que o senhor quer que dá um recado para ela? Ele falou assim, fala para ela que eu tive aqui, mas agora eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tô com uma emergência aqui agora. E ele entrou no corredor, é um corredor assim pequeno, de uns 5 metros. Ele entrou no corredor e o elevador é esquerdo. O corredor é grande, o elevador fica no meio, para lá tinha salas, para cá tinha salas. Eu sei que ele foi rápido, ó, e eu até arrepiando, ó, eu sei que ele foi rápido. Na hora que ele entrou no corredor,
fez aquele barulho tim, do elevador, o elevador fez o barulho, ele entrou na entrada assim, do elevador, ela saiu, e ela saiu, eu falei, ué, mas você não viu ele aí, não? E ela vindo com um monte de processo assim na mão, viu quem, Léo? Você tá doido? Não, sou você não viu o menino, não? Que menino, sou, você tá doido? O Correia, sou, ele veio aqui, ele até deixou um recado, ele não quis esperar, falou que tava com pressa, mas deixou um recado, falou que tava aqui, que veio aqui, veio te ver, mas você não tava aí. Ele entrou, você saiu, o elevador, parece que vocês pegaram até o mesmo elevador, não pode? E você, Léo, o Correia morreu tem 15 dias. E ela ainda ficou fazendo hora com a minha cara ainda, ficou enchendo minha paciência, ficou me zoando, achando que eu tava falando mentira. Mas assim, e nisso, o que aconteceu? O cara que tava sentado na minha frente, a sala de espera era pequenininha, ele tava assim pra mim só, olhando pra mim assim. Na hora que a moça chegou, ele falou assim: Ô doutor, eu vou poder esperar agora, não, eu tenho que ir embora. Onde fica a escada aqui? Ele foi embora, eu quis esperar, não. Eu falei, é melhor pra mim, né? E eles enchendo a minha paciência, falando que eu tava ficando doido, que o menino tinha morrido, já tinha 15 dias, que não veio ninguém aqui não, que era pra parar de fazer escola, que eu sabia que ele tinha morrido e tava enchendo a paciência dela. Eu sei que ninguém morreu, não. Ué. Tô sabendo de nada, não. Agora você tá me falando. Mas me encheu a paciência, enche a paciência até hoje. Falando que eu enganei ela, sabia que estava no hospital ruim, morreu, e eu falando que ele teve lá. Né? Essa é uma das histórias que eu achei assim, interessante. Achei interessante porque assim, eu não sei se era verdade, né? Se não era, mas eu conversei com alguém que não está por aqui, né? Inclusive, às vezes eu sinto uma sensação estranha. Às vezes parece que. Muitas vezes eu tenho um anjo da guarda que fala para mim: Leonardo, não faz isso. Eu sou teimoso e faço. E meu anjo da guarda não deve gostar de mim, porque Leonardo não faz isso. Eu chego lá e faço. A outra história é o seguinte: meu primo, ele teve um acidente. Ele estava fumando, dormiu fumando, o cigarro queimou a cama dele, queimou o colchão e pegou fogo lá na casa dele e infelizmente ele queimou. Teve várias queimaduras de segundo, terceiro grau e ele ficou 3 meses no hospital aqui no João 23 e minha tia veio para cá, infelizmente a minha tia faleceu, a mãe dele e ele sobreviveu. Né? Eu tô contando que ele sobreviveu, ele tá muito bem, graças a Deus. Nós ficamos 3 meses indo todo dia indo para lá para visitar ele. Ela ia, eu deixava ela sempre ir, eu ia às vezes, quando ela não queria ir. Sai, zica. Aí, né, numa dessas vezes que a gente tava indo, tava mais ou menos quase no finalzinho, assim, que a gente tava indo para lá para poder visitar ele, já tava quase ficando bom. A gente era tipo assim como que eu falo que a gente fazia? Era tipo um ritual. Eu trabalhava fazendo as entregas, eu ia para minha casa, 1h30, eu chegava lá, ela já estava tomado banho, ela e minha esposa. Eu ia, deixava elas no João 23. Às vezes eu ficava quando não tinha entrega. Quando eu tinha entrega, eu ia fazer entrega e voltava para lá para buscar elas. Mas quando eu não estava, eu punha o carro no estacionamento, né, do Extra, antigo, que a gente tinha direito de ficar lá 2 horas. Se comprasse alguma coisa, eu sempre comprava, né? E ficava lá 2 horas. Então eu chegava lá mais ou menos 10 para as 2 e 10 para as 4 vencia as 2 horas que eu tinha direito de ficar lá. Aí beleza, chegamos lá, visitamos meu primo e fomos embora. Vamos embora que hoje a gente agarrou um pouquinho e já tá dando as 2 horas, senão não vai dar tempo nem da gente comprar nada, né? E a gente foi embora, voltando para trás ali, o João 23 tem o Hospital das Clínicas, tem um passeio e tem a rua de trás do Extra, onde entra no supermercado. A gente voltando na Alfredo Balena, lá na frente tinha 2 senhoras de cabelo branco, uma senhora bem velhinha de bengala, bem velhinha de bengala andando, ó, eu arrepiando aí, ó. A senhora bem velhinha de bengala andando, ó, ela bem velhinha de bengala andando e uma outra.
mais ou menos assim, de uns 65 anos, de óculos, andando bem devagarzinho, segurando ela, duas senhoras mesmo. Uma devia ter uns 95 anos, e a que estava segurando ela, aí eu arrepiando, ó. E a que estava segurando ela devia ter uns 65 anos. E as duas vindo bem devagarzinho no meio do passeio. E como a gente estava com muita pressa, isso era mais ou menos no meio, assim, entre o Hospital João 23 e Alfredo Balena, onde entra para ir para o Extra. Como a gente estava com muita pressa, eu falei, oh, gente, vamos desviar aqui que a gente está com muita pressa, senão não vai dar tempo. E assim, eu não estava correndo, a gente estava andando um pouco rápido. Nós desviamos dela, das duas. Desviamos, entramos na rua atrás do Extra, e na hora que a gente foi descer as escadarias, elas estavam lá embaixo, no finalzinho das escadarias. Já tinham descido as escadarias. Aí, ó. Elas já estavam lá embaixo, já tinham descido as escadarias. E nisso elas desceram de um lado, eu desci do outro. E a escadaria, quem desce vai para frente para o estacionamento. E a gente foi entrar na loja para comprar. E eu virei e falei assim, aqui, deixa eu falar para vocês. Aquelas duas que desceram ali, não é aquelas duas que a gente ultrapassou lá atrás, que tava vindo bem devagarzinho? Minha tia falou assim, elas mesmo. Falou, uai, engraçado. Na hora que eu voltei lá para poder ver se eu via elas, não via mais ninguém, não. O estacionamento tava vazio, que era um domingo, não tinha ninguém no estacionamento, tava vazio, e as duas sumiram. A gente ultrapassou elas lá atrás, pela idade delas, era impossível elas estar na nossa frente. Era impossível, porque a gente estava andando rápido. Poderia ser uma pessoa até mais nova, mas era impossível elas estar na nossa frente. Aconteceu alguma coisa bem estranha ali, que nós ultrapassamos ela, as duas, e as duas chegou na nossa frente. Eu imagino que seja anjos da guarda, né? Protegendo a gente. Que os nossos anjos da guarda sempre chegam na frente, né? Aí, ó, eu conto, eu arrepio. Mas isso aí ficou na minha cabeça, eu fiquei encucado com isso, fiquei muito preocupado, né? Mas, como se diz, são coisas que aconteceu, né? De outro mundo, né? São coisas que aconteceu de outro mundo. Outra coisa que aconteceu quando nós começamos a trabalhar com o que a gente trabalha hoje, eu fui morar na casa em frente a um pronto-socorro, no bairro Tupi, que é o pronto-socorro não, que é a maternidade. O rapaz alugou lá pra gente e nós ficamos sabendo que ele até faleceu. Não sei se é verdade, mas as pessoas contaram que, infelizmente, ele foi encontrado lá sem vida, mas ele estava com vida quando aconteceu isso. Ele, assim, ele sempre saía à noite, que ele é jovem, saía e tal. E eu sempre acordei de madrugada. Para mim, de madrugada é dia. Aí eu sempre acordei de madrugada e ele batia lá, ele chamava, e às vezes a mãe dele dormia lá no quarto, lá no fundo, lá. Eu sempre abri para ele o portão lá, nunca tive problema. Às vezes ele não levava chave, porque perdia, né? Ele batia no portão, chamava mãe. Eu ia lá e abria o portão para ele. Então acostumei, abri o portão para ele, mas não te atrapalho, não. Eu falei, não, meu amigo, eu acordo, tô acordado, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você chamar, qualquer hora você chamar para bater, que eu vou lá para você, aqui com nós não garra, não. E sempre abri para ele. Aí um dia ele chegou lá meio alterado. O pai dele foi levar ele lá. E ele chegou lá, ele estava até chorando, falando que não é ele, conversando. Né, que ele sempre trocava uma ideia comigo, sempre conversava, mas assim, eu sempre respeitei, a pessoa tá alterada, né? Tá de certa forma ali, ela foi para a noite, né? E consumiu algumas coisas que eu não sei o que que é. Ela volta alterada e eu tô respeitando a pessoa, tô conversando, eu tô ouvindo a pessoa quer conversar, eu vou ouvir a pessoa. E eu sempre ouvi ele, né? E eu sempre conversava e subia e ia embora. Essa vez o pai dele trouxe ele, que estava bem alterado mesmo. E o pai dele e eu dando conselho para ele poder, né? Que ele estava empresário, estava vendendo pizza, fazendo umas pizzas bacanas, mini pizza, estava vendendo, estava ganhando dinheiro.
E eu, o pai dele sempre dando essas dicas para ele, né? Não, continua, não para com isso, não fica na rua não, seja, né? Já tá um empresário evoluído, tá conseguindo vender bastante pizza, tá ganhando dinheiro, tá dando conselho para ele. E aí ele começou a chorar, e falou, não vou fazer isso mais não e tal. E ele foi chorando, chorando e deitou ali no chão. Eu fui até tentar pegar ele, o pai dele falou assim, não, deixa ele quieto, ele não mexe com ele não, depois a gente carrega ele e põe ele lá em cima, né? Que ele morava na parte de cima, eu morava na parte de baixo, como se fosse um subsolo, né? Um subsolo na garagem. Aí beleza. Ele foi lá, deitou e chorando, deitou chorando, e eu e minha esposa olhando para ele, não faz não, fica tranquilo e tal. O pai dele, não, deixa ele aí, deixa ele ir. Aí ele deitou e foi soluçando, soluçando. Na hora que ele parou de soluçar, uma fumaça preta, uma sombra preta saiu de dentro dele assim, ó. Eu até arrepio quando eu conto, ó. Uma fumaça preta saiu de dentro dele assim, tipo uma sombra preta, forte, ó. Quem tava dentro dele aí, ó, eu arrepiando aqui, ó. Era forte, saiu de dentro dele, tipo, tinha uns 2 metros de altura. E saiu de dentro dele assim, ó, ficou em pé e subiu e foi sumindo assim, ó. Olha eu como é a minha situação, arrepiando de contar, ó. E assim, eu fiquei calado, né? Eu arrepio tudo quando eu conto. Mas eu fiquei calado, não falei nada, fiquei caladinho, né? Isso aí, eu olhei para o pai dele, o pai dele não falou nada, eu olhei para a Rosa não falou nada. E nisso aí, você me ajuda a levar ele em cima? Ajuda, nós pegamos ele, colocamos o braço dele assim nas costas, no meu pescoço, o pescoço do pai dele. A Rosa foi lá, minha esposa, arrumou o colchão, deitamos ele lá, beleza, e passou, né? Passou muitos dias. Aí ela foi comentar comigo assim, depois de uma semana. Você, o Marcelo, ele pediu pra me orar pra ele, mas você não acredita o que eu vi nele. E aí eu falei pra ela, a sombra é você. Eu falei assim, eu também vi. A sombra, tipo uma sombra, a fumaça saiu dele assim, subiu, ficou em pé e deteriorou. Sumiu assim na noite. Aí ela falou, eu vi também. Eu falei, o caso dele é um caso muito sério. Mas aí rapidamente depois a gente mudou de lá, deu certo a gente mudar e, e é isso aí, né? É uma coisa de outro mundo, né? A coisa que aconteceu com ele. Ele é assim, um cara muito bacana mas só que infelizmente aconteceu isso aí. Vem cá, Beethoven. Aconteceu isso aí, o cachorro ali parado olhando pra mim. Vem cá, Estrela. Ó, como é que eu tô aqui, ó, arrepiado, ó. Cachorro ali parado olhando pra mim. Vem cá. Vem cá os dois, hein? Hein, Beto? Vem aqui até. Um tem ciúme do outro. Depois eu vou mostrar pra vocês aí, quando eles estiver sem ciúme, acompanhe os episódios que vocês vão conhecer eles. Mas eu vou contar que a gente mudou de lá rapidamente, até mesmo por causa dessa sombra, né? Que eu fiquei meio cismado. Depois eu comentei com ele, é o tipo da coisa, a pessoa não acredita, né? Ele, não, essa sombra aí é um morcego. É um morcego que fica sempre me atacando quando eu venho aqui na garagem. Assim, não é, rapaz. Toma cuidado, vai na igreja. Né? Mas as pessoas não acreditam. A gente conta, a gente vê, e as pessoas não acreditam no que a gente conta. Né? Essa aí é mais um caso. E tem um outro caso, eu trabalhava no prédio, eu era faxineiro desse prédio. E eu tava namorando com a minha esposa, tava namorando com ela ainda. Ou não sei se eu já tinha casado com ela. Eu sei que a gente ia na igreja. A gente ia na igreja, perto da Rua Guarani. Não sei se é Tamoios, não sei se lá é Rua Tamoios, esquina com Guarani, perto da rodoviária. A gente sempre ia lá depois que eu largava o serviço, porque eu gostei da igreja lá, a gente ia. E eu sempre gostei, a gente estava indo há um mês mais ou menos. Era a quarta ou quinta vez que a gente ia. E sempre assim, o pastor ia lá, orava pra gente, orava pra todo mundo, fazia revelações e tal. Assim, eu vou falar para vocês a verdade, assim, eu nunca acreditei, até então, eu nunca acreditei em revelações. Eu sou aquela pessoa que não acredita em mim.
Né, que eu falo assim, eu conto as coisas pros outros, os outros não acreditam. Eu sou aquela pessoa que não acreditava. Mas beleza, você tá lá e eu falava assim, ele tá lá fazendo revelação para um, revelação para outro, fazer revelação para outro, para irmã. Eu falei assim, eu acredito o dia que esse, pensando, né? O dia que esse pastor fazer uma revelação para mim, eu acredito. Aí ele fez a revelação para todo mundo e falou assim: agora todo mundo vem aqui na frente, que eu vou orar para todo mundo aqui. Eu vou orar para todo mundo aqui na frente, para Deus abençoar. Quem quiser receber oração, vem aqui na frente. Eu fui, eu quero receber oração. Né? Claro, é lógico que eu quero. Eu fui, eu e minha esposa, nós fomos lá na frente, ele orou, 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 orou. Ficou uns 10, 15 minutos orando. No meio da oração, ele parou, pôs a mão na minha cabeça e falou assim: você é. Abra o olho. Você é você mesmo. Lá no seu serviço, eu estou recebendo uma revelação aqui que lá no seu serviço vai acontecer um roubo e você vai ser acusado. Deus está pedindo para te revelar e para te abençoar. Aí, assim, antes de eu falar o que eu falei, eu era faxineiro de um prédio que tinha 60 apartamentos e um escritório que trabalhava as meninas que elas eram. Antes de formar, a pessoa fica lá, né, como estudante, aprendendo. Eu esqueci como é que chama. Estagiário. Obrigado, Roselano. Estagiário. E, assim, eu não tinha informação nenhuma que tinha gente lá que tinha algum tipo de dinheiro, né? Porque era estudante. E é lógico que num prédio que tem 60 apartamentos, vai ter alguém que tem alguma posse a mais. Mas assim, quem? Não faço a mínima ideia, eu era faxineiro. Eu não entrava no prédio de ninguém, no apartamento de ninguém. Eu limpava o hall, limpava lá nas entradas do apartamento, limpava a cozinha, era o meu serviço, ficava na portaria para tirar a hora de almoço do porteiro. Bem, então, assim, chance nenhuma lá onde a gente trabalhava era uma construtora e os pagamentos o pessoal pagava no boleto, caía direto no banco e lá não tinha dinheiro, lá tinha era cimento, assim, se precisar era ferramenta, chave de fenda, martelo, maquita, furadeira, mas tudo assim, ferramenta antiga, velha, que não tem valor comercial assim. E lá no escritório era um sofá velho, um computador, um, uma mesa antiga, não tinha nada assim de que poderia ser de valor, né? Então, assim, eu falei para ele assim, lá no meu serviço, impossível. Eu falei, é impossível, lá no meu serviço é impossível. Aí ele falou assim, ó, foi curto e grosso. Deus pediu para te revelar. Você quer o livramento? Se você não quiser, não tem problema não. Deixa acontecer. Depois você vai ficar sabendo o que é. Não, eu quero. É lógico que eu quero. Quero o livramento. Você acredita? Acredito. Então vem cá que eu vou orar para você. Ele orou para mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? O que será que é? Fiquei pensando. Passou uma semana. Não vi nada assim que fosse agravar ou piorar a situação. Ah, beleza, esqueci daquilo ali. Aí, no final do mês, eu sempre era o responsável em levar os boletos para pôr debaixo dos apartamentos de cada um, né? Então era sexta-feira, eu tô lá distribuindo os boletos, voltei na igreja várias vezes depois disso, nada. Eu distribuí os boletos e tal, e com meu fone de ouvido, né? E fui embora. Quando foi no sábado, eu chego lá, o interfone tá fora do gancho, não tinha porteiro na portaria, não. Aí eu fiquei sem saber o que é, né? Aí quando foi 7 horas da manhã, o pessoal foi chegando, eles foram me perguntando, tá sabendo o que aconteceu? E eu falei, não, 608. Falei, tô vendo que tá fora do gancho aí. Você não tá sabendo? Não. Resumindo, tinha um rapaz lá
que ninguém sabia. E tinha um cofre na casa dele que ele tinha na época, nos anos 2000, assim, 2000 e pouco, ele tinha na época mais de 75 mil reais em dinheiro lá na casa dele. Ninguém sabia. Não sei como é que as pessoas ficaram sabendo, mas os bandidos foram lá, entrou bandido lá na casa dele, arrombou a porta, pegou ele, deu tiro nele, jogou ele do sexto andar, ele caiu do sexto andar, e depois ele ficou andando de cadeira de roda, depois daquele andador, depois de muleta, depois ele voltou a andar normal. Aí ele mudou de lá e tudo, assim, não recuperou o dinheiro, e foi uma incógnita, porque assim, ninguém no prédio sabia que ele tinha esse valor lá. Ninguém sabia desse dinheiro. E, e assim, eu não sei se ele contou para alguém, se ele falou, né? Porque é estranho. A pessoa sabia onde ele morava, sabia o apartamento dele, entrou pelo estacionamento, pagou o estacionamento, e depois que fez o serviço foi embora. Ninguém viu que carro que é, ninguém viu do estacionamento, porque assim, na época não tinha câmeras. Hoje em dia pegaria nas câmeras, né? Porque hoje em dia todo mundo tem câmera. Mas na época não tinha câmeras. Aí assim, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. Ficou aquela incógnita. O que será que foi? Quem foi? E depois eles mudaram. Aí eu voltei na igreja depois que aconteceu isso, né? E quando o pastor foi orar, estava revelando lá, ô pastor, eu queria dar eu queria dar o depoimento da revelação que o senhor deu para mim. Realmente fizeram um roubo lá no prédio onde eu trabalhava. O senhor passou para mim, me deu livramento, falou que eu ia ser. Ia me colocar junto ali, né? E graças a Deus eu passei invisível nos olhos deles. Né? Aí ele orou, né? Escutou minha revelação, orou e eu fui embora. E agora, às vezes, a gente até volta nessa igreja, né? E eu, assim, com a esperança do pastor me revelar de novo, né? Mas eu quero que ele me revele coisa boa. Eu não quero que ele me revele coisa ruim, né? Mas foi essas aí, as experiências que aconteceram comigo, né? Porque às vezes acontece coisas, né, que a gente sabe que não é desse mundo que acontece. São coisas que acontecem que não é desse mundo, que não é coisa assim, aconteceu e vai acontecer de novo daqui lá na frente. Não, não, são coisas que acontecem que a gente não está esperando. Às vezes a gente bate assim, encontra que aquilo ali acontece, mas é coisa inexplicável. Eu não sei o que, que é, coisas de outro mundo que acontece com a gente, né? Então, se você gostou, né, das histórias que eu contei, né? Então você segue, curte, compartilha, deu like, escuta, indica um amigo seu para escutar também, para poder ver o vídeo e tal. E aguarde que em breve novos episódios, novos vídeos para você poder saber de mais histórias de que aconteceu comigo aqui e algumas experiências que eu vou contar para vocês também. Beleza? Valeu, muito obrigado. Fui.